Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Estamos começando a nossa cobertura da Euro 2024, que acontece em território alemão e que traz a expectativa da Alemanha se isolar como recordista de títulos na história da competição. A Alemanha atualmente divide esse posto com a Espanha. Cada uma dessas seleções, cada um desses países tem 3 títulos na sua história, 3 títulos de Euro na sua história, e quem sabe, a expectativa de quem torce pela seleção da Alemanha é que ao final dessa competição, lá no Estádio Olímpico de Berlim, a Alemanha possa pela 4ª vez na sua história levantar esse troféu e se tornar a melhor seleção do continente. Euro que já começou nessa sexta-feira, dia 14 de junho, dia em que estamos gravando o podcast. Começou com uma grande vitória alemã por 5-1 contra a Escócia. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre como chega a seleção comandada pelo Julian Nagelsmann a esse torneio. Vamos passar, claro, sobre esse jogo diante da Escócia, falar de pontos fortes, pontos fracos desse time talentoso que entra em campo para representar a Alemanha. E para me ajudar nessa tarefa, eu trago o meu parceiro, o Ivan Gabriel, que vai me ajudar a dissecar tudo sobre a seleção alemã. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo de volta a um episódio do Chucrute FC. Tá, boa noite, Guilherme, também, enfim, quem está nos ouvindo. Depois de bastante tempo, eu retorno aqui para o Chucrute FC, enfim, falar... Dessa vez não é falar de Bundesliga exatamente, mas falar sobre a seleção alemã. Enfim, eu acho que a gente, apesar de ser sempre falar da seleção alemã ultimamente, porque, enfim, as situações não acabam mudando, infelizmente, porque apesar de ser umas perspectivas diferentes, a expectativa é a mesma em cima de uma das maiores seleções da história do futebol mundial. Mas, enfim, depois de um jogo como o de hoje contra a Escócia, que a Alemanha começou com o pé direito de fato e deu um recado, enfim, acho que para todas as outras seleções, acho que a gente vai ter muitas coisas boas para falar, não só, enfim, do time como coletivo, mas também individualmente, e como a equipe está se portando dentro de campo. Sem dúvida. Os meninos da Alemanha resolveram nesse jogo desta sexta-feira, no jogo de abertura contra a Escócia. Wirtz e Musiala, ambos de 21 anos, marcaram os primeiros gols da partida. Ambos comandados pelo também menino Julian Nagelsmann, que com 36 anos e 327 dias de idade se tornou o treinador mais jovem a comandar uma equipe na história da Euro. Impressionante a marca alcançada pelo Nagelsmann, que está mais do que acostumado a quebrar esse tipo de recorde em razão da juventude dele, em razão da precocidade com a qual ele foi alçado ao cargo de treinador. Mas antes da gente entrar nesse jogo de abertura, Ivan, quero falar um pouco com você sobre o caminho da Alemanha até esse torneio e até onde a gente espera que a Alemanha pode chegar nessa Euro de 2024. Na minha opinião, o caminho foi cercado de desconfiança diante dos resultados nos últimos grandes torneios e também diante do nível de atuação que a Alemanha apresentou desde a última Copa do Mundo disputada lá no Catar. A Alemanha vem de 2 eliminações em fase de grupos da Copa do Mundo, vem de uma eliminação nas oitavas de final na última Euro e em partidas mais recentes também não evoluiu de uma forma convincente. Vamos lembrar, a Alemanha nos últimos anos teve 2 trocas de treinador, algo totalmente fora da curva para uma seleção que costuma dar grande estabilidade para os seus técnicos. O Hansi Flick só durou 2 anos no cargo, foi demitido em setembro do ano passado, há pouquíssimo tempo, depois de tomar uma goleada de 4-1 contra o Japão
num amistoso. Ou seja, o que aconteceu dentro das 4 linhas nos últimos anos não me faz crer que a Alemanha é uma favorita ao título. Mas, Van, acho que o talento individual e o fator casa pesam no sentido de não descartar totalmente essa equipe e colocar ela pelo menos como candidata ao título. Você vê mais ou menos dessa forma? É com essa expectativa que você chega em relação à Alemanha para esse torneio? Bom, Guilherme, referente à situação da Alemanha e como ela chega para um grande torneio como a Euro, até pelo fato de ser simbólico, a Euro voltar a ser disputada na Alemanha, enfim, e também ter tantos adicionais, ter encerramentos de ciclo como o do Toni Kroos, o início de outro como o do Wirtz, por exemplo, que é a primeira Euro que ele disputa. Eu acho que, acima de tudo, o fator casa, eu acho que é preponderante para a autoestima do time da Alemanha, para a seleção alemã. Porque é uma seleção que, de fato, chegou para a Copa do Mundo com um ânimo novo, né, depois do encerramento do ciclo do Joachim Löw, perdão, e o início do Hans Flick. Mas a gente viu uma Alemanha que teve alguns testes tranquilos, né, antes da Copa do Mundo, e a gente estava com uma expectativa muito grande de como esse time iria se portar, enfim, questão de uma filosofia mais próxima do que a gente via naquele Bayern que foi campeão de tudo em 2020, e como isso iria se adaptar na seleção também. Então a gente via uma Alemanha com muita expectativa, uma Alemanha que voltaria a jogar não só bem e também ser competitiva, mas jogar bonito, jogar da forma que a seleção alemã historicamente joga. E isso acabou não acontecendo, então eu acho que foi uma queda de expectativa, principalmente nos alemães, mas também nos jogadores. E por mais que tenham tido uma ruptura, que ainda é muito recente, no final do ano passado, com a demissão do Flick, enfim, aquela pequena transição com o Rudi Völler e a chegada do Nagelsmann, eu acho que essa seleção alemã entendeu alguns pontos importantes. Eu acho que isso muito se deve também às convocações do Nagelsmann, que ele abriu o leque para novos jogadores. Enfim, a temporada de clubes novos na Bundesliga, foram muito boas. Enfim, surgiram boas surpresas no Stuttgart, no Leverkusen principalmente, enfim, nos demais times também. Então isso acabou possibilitando novas opções do que aquelas que tudo bem, que já eram grandes destaques, mas de fato não haviam, enfim, entregado grandes resultados ou uma consistência muito grande na seleção. Então é perceptível que também a mobilização do time para Euro em casa, enfim, e também buscando encerrar ciclos de uma forma grandiosa, eu acho que isso é o principal fator para a Alemanha. E acredito que também um dos pontos chaves que a Alemanha tem que mudar, caso queira almejar grandes coisas, chegar em fases de mata-mata, coisas que não aconteceram nas últimas 2 Copas do Mundo, é de fato, enfim, não apenas trabalhar o que acontece fora de campo, mas também, enfim, controlar um pouco mais o que acontece fora. Então acredito que isso seja um fator muito importante e que isso vai ser algo muito simbólico durante essa campanha da Alemanha também. Bayer Leverkusen e Stuttgart, 2 destaques da Bundesliga ao longo da última temporada, estão bem representados nessa convocação do Julian Nagelsmann para essa Euro, estão com representantes inclusive na equipe titular. A gente pode citar o Florian Wirtz, Robert Andrich, Maxi Mittelstadt, enfim, são nomes que o Julian Nagelsmann aproveitou, que estão em ascensão, que cresceram muito ao longo desse último ano para tentar inserir eles dentro do grupo da seleção e ver se esse bom momento no clube também se transfere para a seleção nacional. O Julian Nagelsmann, como eu mencionei, tem uma história ainda muito curta como treinador da Alemanha. Até a estreia na Euro eram 8 jogos apenas, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas aconteceram contra Turquia e Áustria em novembro do ano passado. E no time titular contra a Áustria, o que me faz acreditar que a Alemanha, apesar desses resultados negativos, pode trazer algo novo para essa Euro, é que se a gente vê o time titular contra a Áustria, a gente tinha 5 jogadores no time titular que nem foram convocados para essa Euro. Kevin Trapp, Mats Hummels, Leon Goretzka, Julian Brandt, Serge Gnabry, todos eles titulares
naquela derrota diante da equipe austríaca, nenhum deles está na lista de convocados para essa Euro. Então, quem sabe essa renovação no elenco pode também não representar um novo rumo para a Alemanha. Repito, não chego com grandes expectativas, não cheguei para essa Euro com grandes expectativas em relação à seleção da Alemanha, não penso como grande favorita ao título, mas o talento individual e o fator casa me fazem acreditar que a Alemanha tem sim potencial para ser uma das candidatas e quem sabe chegar lá em Berlim na decisão, levantando a taça de campeão. E Ivan, agora para a gente entrar nesse jogo de abertura, independente do que a gente pensava sobre a Alemanha até o torneio começar, algumas horas atrás, olha, acho que a impressão deixada nessa primeira partida foi extremamente positiva. A Alemanha goleou por 5-1, teve uma atuação extremamente convincente, mas também podemos pontuar que a Escócia não ofereceu resistência dentro de campo, né? Florian Wirtz abriu o placar, Jamal Musiala fez 2-0, Kai Havertz, Niklas Füllkrug e Emre Can completaram o placar a favor da Alemanha. A única finalização da Escócia durante a partida foi, na verdade, de um alemão, o Antônio Rüdiger, que marcou um gol contra, placar de 5-1 a favor da equipe comandada por Julian Nagelsmann. Na prática, a Escócia não finalizou contra a meta do Manuel Neuer. A Escócia conseguiu a proeza de marcar um gol sem ter nenhuma finalização na partida. E queria te ouvir, Ivan, sobre as suas impressões em relação a essa partida. Uma boa atuação da seleção da Alemanha contra um adversário que ofereceu pouquíssima resistência. Sem dúvida nenhuma. Acredito que, apesar do jogo ter sido desequilibrado, a seleção alemã se manteve muito equilibrada. Eu acho que em todo o terço do campo, principalmente o final. Acabou sofrendo um gol num mantido clean sheet, mas enfim, não ofereceu nenhum gol para a equipe da Escócia, fora, enfim, a finalização do Rüdiger, que é o próprio zagueiro da Alemanha. Mas fora isso, eu acho que a Alemanha foi muito equilibrada no seu terço defensivo, mas também houve um desequilíbrio a partir do terço de ataque, no último terço da Alemanha, principalmente com o Toni Kroos fazendo algumas inversões, principalmente para o Kimmich, e também com o Musiala associando muito bem com o Havertz. Enfim, o Gundogan fez um jogo que a gente espera que o Gundogan faça jogos mais equilibrados também, porque ele tinha, acredito que nesses últimos jogos do Nagelsmann, nessa era Nagelsmann na seleção alemã, o Gundogan é o que mais se destoou no meio-campo, apesar do Endrich não ter uma participação brilhante, e também não é o intuito, porque ele está mais para ser um trabalhador, algo que acabou se perdendo um pouco com a queda do Goretzka nas últimas temporadas. Mas acredito que a Alemanha está conseguindo associar bem o seu ataque. O Wirtz também teve um papel muito importante em todos os momentos do jogo, praticamente. E acredito que também que a Alemanha está conseguindo explorar o melhor do seu ataque, enfim, com a gente não imaginando que teria uma ruptura tão grande, por exemplo, ter um Sané e Gnabry na escalação inicial, enfim, ter dois meias atacantes como pontas, mas que fazem a função muito bem, e o Havertz também, que fez o gol, que é algo importante para ele pegar uma confiança um pouco maior, atuando como centroavante, que não é uma função que exatamente ele desempenha o melhor papel dele, o melhor futebol dele, mas que desde os últimos jogos, desde os últimos amistosos, ele tem feito esse papel de uma boa forma. E de resto, eu acho que mencionar a partida do Middlesbrough, que também, enfim, foi um jogador que trouxe um equilíbrio ali na lateral, no lado esquerdo da defesa da Alemanha. E também o Kimmich, que mais uma vez foi fundamental, enfim, naquele lance que construiu o gol do Florian Wirtz. E eu acredito que tudo isso se deva a essa construção que o Nagelsmann está tentando trazer para aqui, para construir um time um pouco mais elaborado, mais equilibrado e não abdicando das principais características da Alemanha no terço final. Acho que esse é o principal ponto. Foi uma exibição realmente para deixar a torcida alemã com esperanças de que ela pode chegar, que o time pode chegar longe nessa Euro.
O Florian Wirtz foi quem abriu o placar e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da seleção da Alemanha em Euros, com 21 anos e 42 dias de idade. O Jamal Musiala também tem 21 anos, mas alguns dias a mais, alguns dias mais velho do que o Florian Wirtz. E foi uma vitória para realmente deixar a equipe com mais confiança. Acho que a Alemanha não vai encontrar um cenário tão favorável nas próximas partidas, não vai encontrar um adversário com uma marcação tão frouxa que permita ao Toni Kroos, por exemplo, ter tamanho espaço para iniciar a construção dos 2 primeiros gols. De qualquer forma, é uma goleada que serve como injeção de ânimo e confiança para um elenco que precisa disso. É um time que tem jogadores jovens, que é um time que vem de resultados negativos em grandes torneios, então nada melhor do que começar com uma boa atuação e com uma goleada para ter mais confiança ao longo dessa fase de grupos e do torneio como um todo. Acho que você destacou alguns pontos interessantes em relação ao setor ofensivo, que realmente foi o mais brilhante nesse jogo da Alemanha, até porque a defesa basicamente não foi exigida. Repito, a Escócia não finalizou no gol do Manuel Neuer. O Toni Kroos iniciando jogadas foi um negócio fantástico. O Julian Nagelsmann tenta montar a Alemanha com 3 jogadores, né, na construção da jogada, na base da jogada, os 2 zagueiros e o Toni Kroos alinhado a eles. E o Toni Kroos deu passes assim, fundamentais para a construção dos 2 primeiros gols, encontrando companheiros bem posicionados no meio da defesa adversária. No caso do primeiro gol, encontrando o Kimmich aberto lá pelo lado direito, foi uma pré-assistência do Toni Kroos no gol do 1-0, e no gol do 2-0, ele encontrando aí sim no meio da defesa da Escócia o Gundogan, que acionou o Havertz dentro da grande área, que só deixou a bola pro Jamal Musiala balançar as redes. Enfim, uma atuação encantadora do Toni Kroos, que inicia seu tour de despedida, é a última competição da carreira do Toni Kroos como jogador de futebol e começou de uma maneira muito positiva. E, Ivan, queria, para além desse jogo da Escócia, falando além dessa goleada por 5-1, saber de você o que você acha, quais você acha que são os fatores que podem levar a Alemanha longe na competição, se a Alemanha de fato conseguir avançar ao mata-mata e chegar perto da decisão. Quais são os fatores que você acha que são mais determinantes para a Alemanha ir bem ao longo dessa Euro? Quais você acha que são os pontos fortes dessa equipe do Julian Nagelsmann? Acho que passa por esses 3 caras que você já citou, né? Florian Wirtz, Jamal Musiala e Toni Kroos. Exatamente por esses 3 personagens, né, que a mudança da Alemanha passa a ser tão repentina, apesar de pouco tempo de trabalho e também de pouco tempo de ciclo, que a gente até imaginava que fosse por uma Copa do Mundo, como foi em 2023, que poderia ser pedir alguns nomes para essa Eurocopa, por ser também um período curto de tempo, mas a formação da Alemanha acabou mudando completamente, voltou para o 4-2-3-1, antes era com o Flick. Era uma Alemanha que estava ainda tentando se moldar, tentando achar peças mais confiáveis. Na lateral direita, a gente sabe como que foi a tentativa de colocar o Henrichs, a tentativa de colocar o Hoffmann em alguns momentos como o Alan, num esquema com 3 zagueiros. E isso gerou algum desequilíbrio e também acredito que expôs muito alguns nomes da Alemanha que hoje possam ser importantes, como o Rudiger, apesar do gol contra hoje. Rudiger, enfim, fez alguns bons jogos com o Nagelsmann a partir, enfim, dessa chegada e também dessa mudança que o time acabou por ter. E até chega a ser curioso que, como a Alemanha, talvez essa seja a Alemanha mais equilibrada em termos de escalação. Não só, enfim, pelo que apresentou até agora, mas também em questão de escalação. Porque a gente vê o Kimmich voltando para ser um lateral, porque apesar de dele ter um poder de ataque muito grande, com cruzamento também, enfim, às vezes entrando por dentro da defesa adversária, a gente também vê o Milton Start ganhando oportunidades e sendo alguém mais equilibrador do que propriamente alguém que iria ser potencializado com um avanço, como por exemplo era com o David Raum.
E também a gente vê alguma boa surpresa, enfim, fora do ciclo da seleção, que era o Jonathan Tah, que, enfim, apesar de não ser um nome completamente, enfim, sem debate na Alemanha, é um zagueiro que, desde que entrou, tem sido consistente na medida do possível e tem atuado de uma boa forma e fez uma boa temporada no Leverkusen, que foi campeão alemão. E também acredito que algumas novas peças, como o Andrich, por exemplo, que, enfim, que entrou nesse time justamente para tentar ser uma peça de maior encaixe com o Toni Kroos, principalmente porque, enfim, apesar de toda a qualidade técnica do Toni Kroos, até pela idade não vai ter o mesmo rigor físico, enfim, também intensidade de marcação, apesar de ser um excelente defensor. O Endrich acaba sendo esse equilibrador e a gente vê que o Toni Kroos sobrepõe muito essa deficiência que naturalmente poderia existir com o Endrich no meio campo, por exemplo, porque o Toni Kroos consegue não só voltar para uma linha de três, enfim, começar jogo, armar jogo vindo de trás, mas também em momentos chave ele dá um, dois passes. Por mais que as pessoas brinquem que, enfim, não erra passe porque toca por lado, às vezes esse passe acontece em um segundo mais rápido, que acaba armando a Alemanha de uma outra maneira. E isso, consequentemente, acredito que o Nagelsmann tenha entendido que não só o Musiala como o Florian Wirtz é importante, não só abertos, mas também associando por dentro, porque são dois meio-campistas que sabem jogar por dentro também, que tem um bom arremate de médio a longo alcance também. E isso eu acho que potencializa muito essa seleção alemã, que se mostra um pouco mais variável e menos previsível do que aquilo eram as suas características. Eu também atribuo o Havertz, que não é um nome muito falado e também às vezes discutido como titular da seleção alemã, mas ele tem feito um papel muito interessante e até bom para aquilo que ele já vinha desempenhando, daquilo que a gente esperava dele nessa função, porque, enfim, houve muita desconfiança na Copa do Mundo, foi aí que também surgiu o Füllkrug como uma opção, e a gente tem nomes interessantes que foram convocados, um Davi, que fez uma boa temporada no Stuttgart também, enfim, que também é concorrente tanto do Havertz quanto do Füllkrug, a gente tem o próprio Füllkrug, que entra bem, fez um golaço hoje, o Leroy Sané, que apesar de ter vivido uma queda na metade final dessa última temporada, é o que tem um poder de desequilíbrio também muito forte. E também a gente tem o Pascal Gross, que, enfim, faz meio que uma sombra do Andrich nessa função de primeiro volante. Então, uma seleção alemã que tem alguns bons nomes no banco, enfim, tem outra jovem promessa que é muito boa, que é o Maximilian Bayer. Então, uma seleção alemã que tem mais alternativas do que se esperava e também que cresceu junto com a temporada dos clubes. Eu acho que isso é o mais interessante, porque é uma seleção alemã que, obviamente, é muito Bayern, enfim, em questões de estilo de jogo e de jogadores também, mas mostra também como o futebol alemão evoluiu e também como esses jogadores, com outras formações, fazem grande presença nessa seleção atual do Julian Nagelsmann. Eu queria focar numa dupla que você já citou, porque se a Alemanha avançar nessa Euro, se ela chegar eventualmente até Berlim na decisão, acho que vai passar muito pela dupla Florian Wirtz e Jamal Musiala. São dois caras que, como você falou, em teoria são os caras mais abertos do ataque, mas o Julian Nagelsmann monta a equipe da Alemanha de uma forma que eles não precisem ficar colados à linha lateral. Ele monta a equipe de uma forma que os dois possam se encontrar ali pela região central do campo, junto com o Gundogan, às vezes com o Kai Havertz, e quem abre o campo, quem fica mais próximo das laterais na maior parte do tempo, são os laterais. Kimmich no lado direito, Mittelstadt no lado esquerdo, permitindo que esses dois novos jogadores da seleção da Alemanha possam se combinar, possam se encontrar na região central do campo. E esses são os dois grandes talentos da atual geração alemã, são dois jogadores capazes de fazer mágica com a bola nos pés, criar chances de perigo onde parece não existir espaço para isso, e é fundamental que o Nagelsmann trabalhe no sentido de permitir que tanto o Wirtz quanto o Musiala possam circular por essa região central do campo, que eles possam
se encontrar, que eles possam tabelar, porque eu acho que é nesse setor onde eles ficam mais confortáveis e é nesse setor onde eles mais têm capacidade de levar perigo para as defesas adversárias. Nesse jogo contra a Escócia, acho que a gente já viu uma amostra disso, né? Musiala e Wirtz trocando constantemente de posição, se aproximando do Gundogan nessa região central do gramado. Em alguns jogos recentes, principalmente ali contra a Grécia, nesse último jogo de preparação da Alemanha para a Euro, o time ficou um pouco travado ofensivamente, não conseguiu criar muitas chances de gol, ficou um pouco estático dentro de campo, mas eu imagino que com o passar do tempo e considerando a habilidade que esses dois garotos têm, o Wirtz e o Musiala, acho que é questão de tempo até que a Alemanha consiga ganhar uma fluidez maior no setor ofensivo para que possa criar jogadas com mais consistência e que possa levar perigo aos adversários muito pelos pés desses dois jogadores. Ivan, nos últimos grandes torneios, Copa do Mundo e Euro, para mim os problemas da Alemanha vêm de certa forma se repetindo. Um deles é essa dificuldade para criar chance de gol diante de defesas bem fechadas, diante de times retrancados. Acho que esse problema pode ser solucionado. Acho que a Alemanha tem um bom caminho para resolver esse problema pelos pés de Wirtz e Musiala, como eu mencionei. Mas outra questão que vem aparecendo com alguma frequência em Copas do Mundo e na última edição da Euro também é a vulnerabilidade aos contra-ataques adversários, e acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles que o Julian Nagelsmann precisa resolver. Você também vê dessa forma? Você também vê esse como um grande problema para a equipe alemã? Sim, eu acho que o principal ponto que a defesa da Alemanha, como um conjunto, precisa melhorar. E apesar do trabalho ser curto, teve uma melhora significativa, mas a gente viu como por exemplo, no amistoso contra a Grécia e também em outros momentos, até no jogo contra a França, apesar de, enfim, não ter sido um jogo tão perigoso para a seleção alemã, essa transição defensiva precisa ser melhor, precisa ser um pouco mais ajustada. Acredito que a ida do Kimmich para a lateral direita foi um grande avanço e também a chegada do Middlestar foi uma boa surpresa também, porque ele conseguiu encaixar muito bem desse lado esquerdo. Mas acredito que principalmente esse ajuste deve acontecer no lado do Andrich, que, enfim, por mais que seja o volante, que fez uma temporada muito boa, muito decisiva no Leverkusen e também, enfim, tem entrado bem na seleção alemã e juntamente com o Toni Kroos, que, enfim, a gente não precisa nem falar muito. É uma seleção que naturalmente, por característica, por estilo de jogo também, que é uma seleção que propõe muito jogo e geralmente quando perde a bola, perde mais no último terço do campo. E naturalmente as seleções que forem jogar contra a Alemanha vão explorar um pouco mais esse contra-ataque e enfim, essa bola por dentro, ou enfim, explorar situações de contra-ataque acionando ponta, por exemplo. Então, acredito que a Alemanha precisa melhorar essa transição defensiva, porque é o principal fator para o time, enfim, passar a ter uma estabilidade e também um dos principais problemas da Alemanha, não só nos últimos jogos, nas últimas apresentações, foi a Copa do Mundo de 2023, onde a gente viu uma seleção alemã bastante exposta defensivamente, com mais problemas do que soluções, apesar de ter um material humano muito interessante nessa posição. Então, tentar consolidar mais essa escalação que está vindo muito bem e tentar encaixar de uma maneira mais tática e que acredito que o Nagelsmann, apesar de ser um técnico bastante ofensivo, a gente sempre menciona ele como um técnico que, enfim, que pede mil e uma loucuras pro time dele que ele costuma treinar durante o jogo. A gente vê o Nagelsmann também se preocupando mais em controlar o time, trazer uma estabilidade do que propriamente trazer uma dinâmica maior do que já é registro nos trabalhos dele. Então é muito interessante ver como a Alemanha está, enfim, no caminho certo nesse sentido, que a gente vê essa mudança acontecendo, não só taticamente, mas como de nomes, mas naturalmente precisa desse ajuste para as coisas começarem a fluir melhor também, enfim, e o ataque também não se preocupa tanto em, pô, se eu perder a bola aqui, vai ter um espaço lá atrás muito grande.
Para mim esse é um ponto que eu ainda estou no aguardo para ver como a Alemanha vai ser testada ao longo dessa Euro, nessa questão da vulnerabilidade aos contra-ataques. A Escócia, para mim, não foi um teste para esse quesito, porque para você ameaçar um adversário em contra-ataque, se você joga recuado, você precisa marcar com alguma intensidade, você precisa marcar com muito mais intensidade do que a Escócia fez nessa sexta-feira, para conseguir recuperar a bola numa zona do campo perigosa e aí acelerar rumo à meta adversária. A Escócia não fez isso, mas vimos a Alemanha passando algum sufoco, como você falou, contra a Grécia no último amistoso antes da Euro, quando o time grego, que nem se classificou para a Euro, marcou forte, conseguiu recuperar a bola ali mais ou menos na região do meio-campo para acelerar e ameaçar o Manuel Neuer. E a gente pode lembrar de jogos de Copas recentes, em que esse cenário também apareceu e levou a Alemanha a resultados negativos. Contra o Japão na Copa de 2022, contra a Suécia na Copa do Mundo de 2018. Enfim, a gente tem alguns exemplos em grandes torneios recentes e também em amistosos recentes em que a Alemanha se mostrou muito vulnerável a contra-ataques. É um time que tenta controlar o jogo com a posse de bola, que tenta empurrar o adversário para trás, mas que muitas vezes, quando perde a bola, não consegue impedir que o adversário saia em velocidade e leve uma ameaça até a meta do Manuel Neuer. É um ponto do jogo da Alemanha que acho que vai ser muito mais testado diante de Hungria e de Suíça, que são os outros dois adversários da Alemanha nesse grupo A da Euro desse ano. É uma dúvida que eu tenho: se a Alemanha não avançar, se a Alemanha não chegar longe, acho que vai ser muito por conta desse fator, por conta da vulnerabilidade da Alemanha, da falta de pegada na marcação para impedir eventuais contra-ataques adversários, e contra equipes de maior peso, de mais qualidade, essa ameaça certamente vai ser mais presente dentro das partidas ao longo dos 90 minutos. Bom, Ivan, estamos encerrando já essa edição do podcast do Chucrute FC, passamos já pelas nossas expectativas, como a gente espera que a Alemanha desempenhe ao longo dessa Euro de 2024, falamos também sobre a atuação alemã nesse jogo de abertura contra a Escócia, goleada por 5-1 lá na Allianz Arena. Deixo o espaço aberto aí para você fazer seus últimos comentários, suas considerações finais, já agradecendo mais uma vez pela sua participação brilhante nesse episódio. Agradeço as palavras, Guilherme. Enfim, é muito bom, mais uma vez, estar aqui no Chucrute FC. Tava com saudade, inclusive, enfim, de comentar os jogos por aqui, não só, enfim, do que de melhor acontece na Bundesliga, mas também sobre a seleção alemã, porque a gente fez um episódio parecido antes da Copa do Mundo, e é impressionante como a perspectiva mudou desde então. E sobre essa Alemanha, eu acho que a gente passou ali por todos os principais pontos que a seleção alemã tem que melhorar, e que também a situação, não só dentro de campo, mas fora de campo, condiciona também a Alemanha para essa melhora. Só que acredito que a Alemanha, acima de tudo, ela tem que demonstrar em campo. Todas as seleções, no final das contas, têm que fazer isso, mas com a Alemanha, acredito que é algo diferente, pois há muita expectativa nesse time, desde, por exemplo, quando ganhou a Copa do Mundo no Brasil, e, enfim, fez uma Copa do Mundo de 2018 muito decepcionante. Uma Euro também, que, enfim, em parte foi em casa, que também não foi das mais agradáveis, enfim, já sendo o último ato do Joachim Löw na seleção. Também vivendo o grande lua de mel com o Hans Flick, que naturalmente seria um dos grandes técnicos, é um dos grandes técnicos dessa geração de treinadores da Alemanha, mas só que acabou por não dar certo, muito pelo contrário, foi mais uma experiência frustrante e o grande palco do futebol mundial, seria a Copa do Mundo de 2023 também. E agora a seleção alemã está com um técnico muito jovem, um técnico que conhece boa parte desses jogadores e que também sabe trabalhar com jovens e tem tudo para potencializar lado bom, e, querendo ou não, uma prova também
do Nagelsmann na carreira dele, pois ele trabalhou sempre com clubes que eram ambiciosos na forma que querem jogar e que também buscam construir seus times. Não que com a Alemanha não seja, muito pelo contrário, há muita pressão nisso, mas é um trabalho mais diferente, onde o Nagelsmann assume com a perspectiva de mais ser o equilibrador do que propriamente mudar muitas situações de ataque, que costuma ser a principal característica dele. Então é muito interessante como vai funcionar essa Alemanha. Também, enfim, com esse fator anímico diferente dos jogadores, com essa volta do Kroos que muda completamente a perspectiva, não só dentro de campo, mas também fora. Então, uma Alemanha que a gente tem que ver como irá funcionar a longo prazo, enfim, nessa fase de grupos completa, praticamente, para a gente ver se de fato ela irá brigar por coisas maiores ou, enfim, vai acabar decepcionando de alguma forma, que nem foi das últimas dois grandes testes para essa seleção alemã. Agradeço mais uma vez, Ivan, a você pela participação nesse episódio do Chucrute. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Siga com a gente nessa cobertura da Euro 2024 em solo alemão. Um grande abraço a todos e até a próxima.